E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, e essa aula é uma continuação da nossa resolução de problemas sobre análise combinatória. Assunto gostoso, assunto maravilhoso, assunto que a gente usa bastante o princípio multiplicativo. Tá? Então, o que eu recomendo? Na primeira parte da aula, o tio fez uma revisão teórica, tá? De coisas importantes aí para resolver as questões. Então, assim, ó, você que não viu a primeira parte, dá uma olhadinha na primeira parte e a partir de agora a gente vai continuar resolvendo mais problemas aí de combinatória, tá bom? Então vamos que vamos, gente. O link do livro eu coloquei na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser pode baixar o livro ali para acompanhar e tem muito problema legal que a gente vai continuar resolvendo a partir de agora. Bom, queridos, mais uma questãozinha clássica então de combinatória, né? Ele está falando que uma empresa tem 3 diretores e 5 gerentes. Tá? Isso, na verdade são 8 pessoas, né? 3 diretores, 5 gerentes. E eu quero formar comissões de 5 pessoas com, no mínimo, um diretor. Tá? Essa condição é fundamental, essa condição é bem importante. Tem que ter pelo menos um diretor. Tá bom? Então, pausa o vídeo, tenta organizar, tenta fazer. Né? Lembrando sempre que quando ele fala em comissão, não importa a ordem, né, gente? Fica a dica, tá? Mas eu vou dar um minutinho, então, para vocês tentar fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bora lá então, gente, pensar junto na resolução dessa questão? Olha só, eu tenho então 3 diretores, né? Ele me falou isso, vamos marcar isso aqui, 3 diretores e eu tenho 5 gerentes. 3 diretores e eu tenho 5 gerentes. Tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero formar comissões de 5 pessoas, né? Já vamos fazer o esqueminha aqui da comissão. 1, 2, 3, 4, 5. Só que tem um detalhe fundamental, gente, como a gente tinha conversado, nessas comissões tem que ter no mínimo, um diretor. Tá? Vamos marcar isso aqui, tem que ter no mínimo um diretor. Só que o problema é o seguinte, ó, nesse caso, não está dizendo exatamente quantos diretores tem que ter. Né? Pode ser, no mínimo, o que é, gente? No mínimo é pelo menos um, né? Mas pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 2, pode ser que tenha os 3, entendeu? Então, como a questão não está fixando exatamente o número de diretores, né, me parece, gente, que a melhor solução, o que é? A melhor solução é tu fazer por casos. Tá? Esse é o segredo, gente. Eu vou pegar essa questão e eu vou dividir em casos. Qual seria o primeiro caso? O primeiro caso, um diretor. Tá? E, consequentemente, se tem um diretor, vai ter 4 gerentes, né? Porque a comissão tem que ser de 5 pessoas. Entendeu? Aí vamos fazer a continha com muita calma para um diretor. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma conta, né? A mesma questão, só que para 2 diretores. Tudo bem? Que é um caso possível também, né? 2 diretores. E depois a gente vai fazer a mesma continha para 3 diretores. Certo, gente? De novo, como a questão não fixou exatamente, o que a gente tem que fazer é dividir em casos. Tá? Aí eu vou achar uma quantidade no primeiro caso, uma quantidade no segundo, uma quantidade no terceiro, depois tu soma tudo, né? E daí tu vai saber a quantia final. Tá bom? Então vamos lá? Esse aqui, vamos organizar então as coisas, esse aqui vai ser o caso um diretor. Exatamente um diretor. Ok? Tem que organizar, gente. Se não organizar a questão de combinatória, tu vai ficar perdidinho. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Aqui é o meu diretor, né? E aqui são os meus gerentes. Ok? Então, vamos lá, vamos que vamos. Né? Vamos fazer a coisa bonitinho aqui. Eu tenho que escolher um diretor e tenho que escolher 4 gerentes, né? Então, vamos lá, gente. Me ajuda, vai. Para um diretor, esse cara é diretor, né? Quantas opções eu tenho aqui? Tenho 3. Posso escolher qualquer um dos 3, ok? E para gerentes, bom, para gerentes são 5, então aqui eu tenho 5 opções, 4 opções, 3 opções e 2 opções, tá bom? Princípio multiplicativo, a princípio eu estou usando, gostei dessa, a princípio eu estou usando o princípio multiplicativo, tá bom?
Só que tem que tomar cuidado, muito cuidado, querido, muito cuidado com uma coisa, que é o seguinte: entre os gerentes não importa a ordem. Não é porque ele está falando em comissão, gente. Comissão não interessa se o João vem primeiro, se o José vem primeiro, a comissão vai ser a mesma. Então, como entre os gerentes não importa a ordem, o que eu vou fazer? Usando aquele método prático da combinação, né? Ah, professor, eu prefiro fazer pela fórmula. Tudo bem, né? A gente não vai brigar por isso. Mas usando aquele método prático da combinação, o que eu faço? Eu divido tudo isso aqui por 4 fatorial. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque entre os gerentes não importa a ordem. Né? Então, esses 4 aqui, tanto faz. Se é ABCD, se é BACD, não interessa. Então, para acertar as contas, eu tenho que dividir isso aqui por 4 fatorial. Tá bom? Quanto é que vai dar essa continha? Vamos ver. Vamos fazer com carinho. Né? Deixa eu só apagar isso aqui para organizar. Tá? Isso aqui vai dar igual a quanto, então, gente? Vamos lá, me ajuda. Isso aqui vai dar igual a 3. Agora tu multiplica tudo, né? 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 4 fatorial. 4 fatorial a gente sabe, né? 4, 3, 2, 1. Tá bom? Vai dar para simplificar, com certeza vai dar para simplificar um monte de coisa, né? Ó, 4 matou com 4, 3 matou com 3, 2 cortou com 2 e o resultado final vai ser 15. 15 comissões, né, nesse primeiro caso, tá? Não se empolga. O problema não terminou, né? Ah, professor, acabou? Não. Só fiz o primeiro caso. Qual que é o primeiro caso mesmo? O primeiro caso é quando eu tenho um diretor. Tá bom? Deixa eu até colocar aqui que eu acabei apagando, né? Então, esse primeiro caso é quando eu tenho um diretor. Um diretor está feito. Tá? Agora eu vou fazer o caso 2 diretores. Como é que vai ficar o caso 2 diretores? Bom, vou fazer a mesma coisa, né? A minha comissão agora vai ter 2 diretores e vai ter 3 gerentes. Né? Aqui são os diretores. Só organizar, né? Só organizar que não tem erro, tá? Aqui o que eu tenho, gente? Eu tenho 3 opções para o primeiro diretor e tenho 2 opções para o segundo, né? Gerentes, o que eu vou ter? Gerentes, eu vou ter 5, 4, 3. Só que agora, gente, cuidado, que é o toque de classe. Entre os diretores não importa a ordem, tá? Como entre os diretores não importa a ordem, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial. E entre os gerentes também não importa, então vou dividir por 3 fatorial. Né? O que a gente está fazendo? A gente está usando aquele método prático. Né? Como eu falei, mas eu gosto tanto da fórmula, eu sou apaixonado pela fórmula. Então resolve pela fórmula, querido, mas o método prático eu acho bem mais prático, né? Bem mais eficiente, bem mais simples. Tá? Mas isso aqui vai dar quanto, então, no final das contas? Né? Fazendo todas as continhas, simplificando, ó, 3 vezes 2, vezes 5, vezes 4, vezes 3, tudo isso dividido por 2, fatorial é 2, e aqui vai ser 3, 2 e 1, né? Bom, o que a gente pode simplificar aqui? A gente pode simplificar aqui o 3 com 3, né? O 2 com 2, não, 4, tem um 4 em cima e tem um 4 embaixo, né? 4 em cima com 4 embaixo. Maravilha, então deu 6 vezes 5 vai dar 30. Né? Vai fazendo as continhas com calma aí, tá, gente? Vai fazendo as continhas com calma, vai comparando, mas esse segundo caso deu um total de 30 comissões. Né? O que está faltando? Está faltando para a gente terminar o terceiro caso. Né? E o terceiro caso é quando eu tenho 3 diretores. Né? Tem que ser no mínimo 1, né? Como eu tenho 3, pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, com 3 diretores. 3 diretores. A mesma ideia, né? Vamos usar também o princípio multiplicativo e vamos fazer aquela correçãozinha. Agora eu tenho 3 diretores e 2 gerentes. Muito bem. Diretores aqui é 3, 2, 1, né?
3, 2, 1 e gerentes é 5 e 4. Só que mesma coisa, gente, não importa a ordem. Isso é muito importante, está ligado nisso, que não importa a ordem, então é um problema de combinação. Se é um problema de combinação, tu faz aquela correçãozinha, divide pelo fatorial, né? Então aqui vai ser dividido por 3 fatorial, e aqui vai ser dividido por 2 fatorial. Tem uma coisa bem interessante aqui que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, né? Olha só, esse pedacinho aqui, ó, eu tenho 3 fatorial, estão vendo? 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso aqui vai dar 1. Né? Por quê, gente? Porque eu tenho que escolher todos os diretores. Se eu tenho que escolher todos os diretores, eu não tenho opção. Eu só tenho uma possibilidade, entendeu? É escolher todo mundo, tá? Então, esse pedacinho aqui vai dar 1, né? 3, 2, 1 por 3, 2, 1. E esse pedacinho aqui vai dar 20 sobre 2, estão vendo? 20 sobre 2 vai dar 10. Né? Então, para esse caso aqui, para essa situação, já fazendo a conta meio de cabeça, eu tenho 10 comissões. Ah, professor, mas qual é a resposta final? Não, a resposta final é o seguinte, a gente calculou caso a caso, né? E daí usando aquela regrinha da soma, né, de somar os casos, eu vou ter um total de 55, né? Então, na verdade, eu vou ter 55 comissões, né? A gente só somar aqui, né? 10 mais 30 mais 15 vai dar um total de 55 comissões possíveis. Tá bom? Então, não tem erro, querido. É só organizar, divide em casos bonitinho, que vai sair a continha certa, tu vai conseguir fazer a questão. Maravilha? Bom, galera, vamos lá. Mais uma questãozinha bem interessante. Essa vai precisar um pouquinho de técnica de combinatória, mas a gente vai conversando, vai batendo um papo e vai resolvendo junto, tá bom? Então, como sempre, aquela oportunidade para quem quiser, pausa o vídeo, tenta fazer e logo em seguida a gente discute a resolução passo a passo. Bom, galera, o que está pedindo aqui? Nessa questão está pedindo para ordenar 10 pessoas, colocar 10 pessoas em fila. Isso seria muito fácil se não tivesse restrição nenhuma, porque isso, na verdade, é uma permutação. Tenho 10 pessoas em fila, tu pode pensar assim, para a primeira posição eu tenho 10 opções, para a segunda 9, para a terceira 8 e assim por diante. No final das contas, se não tivesse restrição nenhuma, a resposta seria 10 fatorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fechou, passou a régua, acabou. Só que daí não ia ter graça, né, gente? Então, tem uma sacanagem, tem uma restrição que eu não quero que A, B e C fiquem juntas. As três, se elas ficarem juntas, vai dar discussão, vai começar a brigar. Então, eu não quero que A, B e C fiquem juntas. Essa é a restrição. E aí eu quero calcular de quantas maneiras eu consigo colocar essas pessoas em fila. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. O primeiro detalhe, gente. O primeiro detalhe é tu perceber que é muito ruim tu tentar fazer direto pelo princípio multiplicativo. Deixa eu explicar por quê, tá? Primeira coisa, eu vou dar nome para as pessoas. São 10 pessoas, então vamos chamar essas 10 pessoas de A, B, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Tá bom? São as 10 pessoas que eu quero colocar em fila. Aí digamos que a pessoa que não está muito familiarizada, não, professor, eu vou fazer direto o princípio multiplicativo na veia. O cara vai se empolgar, Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ele vai tentar aplicar o princípio multiplicativo. Só que vai dar um probleminha, porque olha só, o que acontece? Quantas opções eu tenho para a primeira? Para a primeira casinha eu posso colocar qualquer uma, Primeira casinha eu posso colocar 10. Tá bom? Pode ser qualquer pessoa, não tem problema, 10 opções. Aí para a segunda casinha também, Porque, por exemplo, mesmo que eu tenha colocado o A, não tem problema colocar o B aqui. Porque eu não quero o quê, gente? Eu não quero A, B e C juntas. Mas A e B pode ser, não tem problema, Então aqui eu tenho 9 opções. Só que aqui já começa o problema. Aqui já começa o problema, porque assim, se eu coloquei A e B aqui, diminui o número de opções aqui.
Tá? Só que se isso não aconteceu, se eu botei, por exemplo, H e I, aí eu tenho 8 pessoas que eu posso colocar aqui. Entendeu? Então, assim, ó, o número de opções da terceira casa depende da primeira e da segunda. Vocês estão me entendendo? Como o número de opções da terceira casa depende da primeira e da segunda, não dá para fazer direto. Né? Porque que número que eu colocaria aqui? Colocaria 8, colocaria 7? Não sei. Depende do que eu já escolhi. Entendeu? Então, se tu tentar fazer direto, não vai dar certo. Tu tem que meio dividir em casos, dividir em possibilidades, né? Só que esse é um caso, gente, que aí que vem a sacada, né? Que calcular o que não pode, né? O que não pode? Não pode as três ficar juntas, né? Calcular o que não pode é mais fácil do que calcular o que pode. Vocês estão me entendendo? Calcular o proibido é mais fácil do que calcular o permitido. E nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, a gente faz assim, ó, calcula o total, né, sem restrição nenhuma, que como eu já comentei, é super simples, super fácil o total, tá? E depois calcula o que não pode. Aí, subtraindo o total do que não pode, tu vai chegar na resposta final. Tudo bem? Então, qual que vai ser a estratégia para a gente resolver essa questão? Vamos calcular primeiro o total. O total já está até feito, né? Eu até já comentei, né? Vamos escrever isso aqui. O total, o que vai acontecer? Está livre, não tem restrição nenhuma, né? Se não tem restrição nenhuma, é uma delícia de fazer essa questão, porque olha só, aqui eu tenho 10 pessoas, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, isso vai dar um número gigante quando eu multiplico tudo. Multiplicando tudo, isso aqui vai ser, vou deixar assim, tá? 10 fatorial. Então, o total de possibilidades é 10 fatorial. Bom, galera, o que está faltando então? Está faltando calcular o que não pode, né? Está faltando calcular os casos proibidos, né? Então, vamos colocar aqui, vamos organizar bonitinho. O que a gente vai fazer agora é calcular os casos proibidos. Ou seja, o que a gente não quer, né? Vamos calcular o que a gente não quer. E o que a gente não quer? A gente não quer que a letra A, B e C, que as pessoas A, B e C fiquem juntas, né? Então, vamos organizar isso aqui, né? Mais uma vez, eu tenho 10 lugares na fila, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Só que eu não quero que o A, B e C fiquem juntas. Né? E isso pode ser a princípio, pode ser em qualquer posição, né? Beleza. Bom, tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Eu vou calcular em quantos casos elas ficam juntas, né? Porque eu estou calculando casos proibidos, não esquece. Tem várias maneiras de fazer isso, mas a maneira que eu mais gosto é assim, ó, eu vou pensar no A, B e C como se fosse um letrão, ok? Como se fosse um bloquinho, que eles estão juntos, que eu não posso separar, que eu não posso quebrar. Então, na verdade, tu vai perceber, bom, esse bloquinho eu posso colocar em qualquer posição, né? Eu posso colocar aqui, ok? Eu posso colocar aqui, três letrinhas, né? Eu posso colocar o bloquinho aqui, posso colocar em qualquer opção, né? Mas se tu pensa como um letrão, se tu pensa como um bloquinho que está preso, tu vai ver que agora tu não tem mais 10 letras para ordenar. Tu tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Porque isso aqui forma um bloquinho só, forma uma letra só. Né? Então, na verdade, o que tu vai fazer? Tu vai ordenar 8 letras. Se tu vai ordenar 8 letras, na verdade, o que tu tem? Tu tem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Ou seja, casos proibidos, tu vai ter, a princípio, cuidado, não é essa a resposta ainda, mas a princípio tu vai ter 8 fatorial. Tá? Por quê? Porque tu está pensando nisso aqui como se fosse um bloquinho só, como se fosse uma letra só. Né? Então, na real, tu não tem mais 10, na real, tu tem apenas 8. Né? Então, tu vai ter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Beleza. Só que tem um pequeno detalhe. Né? É que assim, ó, não necessariamente o bloquinho vai ter que ser ABC. Entendeu? Porque elas não podem ficar juntas. Mas, por exemplo, se ficar BCA, elas também estão juntas.
Se ficar C, A, B, elas também estão juntas, né? Então, na verdade, eu tenho algumas opções dentro do meu bloquinho. Tá? Dentro do meu bloquinho eu tenho algumas opções. Vou até fazer o seguinte, vou até escrever quais são, né? O bloquinho não pode ser um bloquinho de ABC, ok? O bloquinho não pode ser ACB, também eu não quero esse caso. O bloquinho não pode ser BCA, não pode ser BAC, não pode ser CAB e não pode ser CBA. Tá? Então, para esse raciocínio do letrão, para esse raciocínio do bloquinho, eu tenho 6 bloquinhos possíveis que eu não quero, que é proibido, né? Que é ABC, ACB, BCA, BAC, CAB e CBA. Tá, gente? Pensa com carinho, mas o raciocínio é exatamente esse. Tá? Então, na verdade, são 6 casos de 8 fatorial. Né? E como são 6 casos de 8 fatorial, eu vou ter que os proibidos vai ser 6 vezes 8 fatorial. Tá bom? Então, a gente já viu o quê? A gente já viu o total, né? O total é 10 fatorial, e a gente já viu os proibidos, que é 6 vezes 8 fatorial. Para saber o que eu quero, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o todo, tenho que pegar o total e descontar os proibidos. Né? Então, aí como é que vai ficar? Só finalizando a questão, então. Coisa linda, né, cara? É muito melhor fazer assim, entendeu? Nesse caso, é mais fácil calcular o que não pode. Aí tu calcula o total e desconta do que não pode. Tá? Então, aqui eu vou ter, né, finalizando, eu vou ter 10 fatorial, o resultado final, né? Casos, vamos colocar assim, casos permitidos, que é o que a gente quer. Casos permitidos. Isso vai dar 10 fatorial menos 6 vezes 8 fatorial. Tá? Isso vai dar bastante conta, né? Fazendo as continhas todas aí, vocês podem fazer, vocês podem se divertir. Eu já fiz aqui, tá, gente? Isso vai dar um total de, vamos ver, 3 milhões, olha só que delícia, 3.386.880 maneiras de organizar essas pessoas numa fila, tá? Então essa seria a minha resposta final, 3.386.880 maneiras de colocar as pessoas em fila, tá? Resumindo, calcula tudo que pode, total, sem restrição nenhuma, calcula os proibidos e desconta, gente. Aí tu vai chegar no resultado final. Bom, galera, por hoje é isso. Espero de coração aí que vocês tenham gostado da nossa resolução de problemas de combinatória. E vamos que vamos, gente. É só resolvendo muita questão, muito problema, que a gente vai aprender cada vez mais a matemática. Tá? No livro também tem alguns exercícios resolvidos, né? Eu acho muito produtivo, assim, vocês dão uma olhadinha, dão uma estudadinha ali. E vem coisa boa por aí, hein? Nosso próximo assunto é probabilidade e a gente vai continuar resolvendo muitas questões, muitos problemas aí de probabilidade. Tá, gente? Obrigado pela atenção de sempre. Grande abraço e até a próxima!